que na maioria das vezes a gente não percebe que está tomando decisão. A gente está no modo irracional, no modo inconsciente. Ou seja, a gente está no piloto automático. Quando você assusta, você já tomou decisão. E quando você está fazendo uma atividade de risco, por exemplo, como trabalha quente, você tomar uma decisão errada no piloto automático pode ser fatal, certo? Então é isso que a gente vai discutir hoje. Por exemplo, atividade a quente, às vezes você vai fazer atividade a quente em altura. Vocês já fizeram atividade a quente em altura ao mesmo tempo? Acontece muito, você vai fazer, né, alguma atividade no nível mais alto e a quente. Às vezes você vai fazer atividade a quente em espaço confinado, isso aí com certeza já fizeram. Você pode gerar o quê? Uma atmosfera explosiva naquele ambiente, local fechado, você vai estar liberando ali vapores, ali, gases ali da solda, do corte, e pode tornar ali uma atmosfera explosiva. Então, por isso tem que ter muita atenção, porque a atividade de vocês é uma atividade de risco, é um risco crítico. Você sabe o que é risco crítico? É um risco que pode ser causar uma fatalidade, né? Mais de uma pessoa também. Como é que é o seu nome? Gabriel. Gabriel foi perfeito. Risco crítico, gente, é aquilo que pode causar uma ou mais fatalidades ou uma lesão incapacitante. É crítico. O que é risco crítico? Por exemplo, uma atividade a quente é crítico. Se eu estiver fazendo uma solda, por exemplo, perto de um local que tem líquidos inflamáveis ou material combustível, eu posso começar um princípio de incêndio ali, um incêndio maior no local, certo? Estou fazendo uma atividade em altura também, eu posso ter uma queda de altura, uma atividade envolvendo a parte elétrica, uma atividade envolvendo espaço confinado. Tudo isso são atividades críticas. A gente vai falar de bloqueio de energia depois também, e é uma atividade crítica. Eu vou fazer uma atividade e não bloqueio uma fonte de energia, por exemplo. Eu posso causar ali uma situação, né, onde, vamos supor que a pessoa está dentro de uma máquina, por exemplo, ali e não bloqueou. Né? O que pode acontecer ali? Falta de bloqueio. Uma fatalidade, um acidente grave. Então, tudo isso, as normas e os procedimentos, as regras de segurança do trabalho, elas são justamente para a gente tomar as decisões seguras e também ter medidas de controle. O acidente, ele acontece geralmente por 3 fatores. Primeiro, comportamento, que a gente acabou de falar, pode chegar a 95%. Segundo, condição de risco é o que? Um ambiente de trabalho. Quando o ambiente de trabalho não me traz segurança, por exemplo, falta de proteção, piso escorregadio, fio desencapado. Clima também. O clima, muito bem. O ambiente não me traz segurança, tá? É uma condição de risco. E efeitos da natureza. Efeitos da natureza a gente não consegue controlar. Então a gente vai falar de condição e de comportamento, ok? Então vamos lá. Aqui, quando se fala da NR34, ela vai estabelecer, por exemplo, critérios para medidas de proteção segura, principalmente nas atividades da indústria da construção, reparação e desmonte naval. Ela é bem voltada para a indústria naval. Só que o que a gente vai falar hoje aqui é específico do trabalho a quente, tá? Ela foi publicada em 2011, né? Com a necessidade de regulamentar as condições de trabalho do setor naval. O que ela vai abranger, gente? Trabalho a quente. Por exemplo, soldagem, goivagem, esmerilhamento. Basicamente, quando se fala de trabalho a quente, que é o nosso foco aqui, é todo trabalho, a definição do trabalho a quente. Qual que é? Sabe falar? Define o que é trabalho a quente. Queimadura, solda, acabou de falar que se corte, plasma. Certo. Tá, você deu alguns exemplos. Mas para a gente definir o que é trabalho a quente, é qualquer atividade que gera chama, faísca ou calor. Quente. Então tem várias máquinas e equipamentos que podem gerar isso. Então, quando eu estou trabalhando, por exemplo, com a esmerilhadeira no metal ali, por exemplo, ele vai gerar o quê? Calor. E o que ele vai gerar quando você está esmerilhando ali? Faísca. Quando você está trabalhando, por exemplo, com um oxiacetileno, o maçarico, ele gera o quê? Chama também, né? O calor, chama. Então, às vezes a gente pensa, por exemplo, uma lixadeira, uma esmerilhadeira que você está usando ali, é uma atividade a quente. Se eu tiver, por exemplo, uma lixadeira ali próximo a um monte de papelão, por exemplo, ali, pode começar um princípio de incêndio ali, se ela tiver o contato. Então, esse que é o nosso objetivo. Tá? Então, aqui fala de trabalho em altura, radiação ionizante, jateamento, movimentação de carga, montagem, desmontagem andando, mas o foco nosso é a atividade a quente, ok?
Então, por exemplo, qual que é o objetivo? Proteger a integridade física. Quando se fala de qualquer treinamento que você vai fazer de segurança do trabalho, o objetivo é o quê? Proteger a integridade física de vocês. Pode ser um trabalho em altura, pode ser NR18, pode ser trabalho, utilização de EPIs, tudo é para proteção do colaborador. A empresa tem as obrigações dela, vocês também, nós como colaboradores, temos também as nossas obrigações. Então, a partir do momento que eu recebo um treinamento, que eu recebo uma informação, eu sou obrigado a cumprir aquilo. Porque muita gente pensa, é opcional, por exemplo, eu deixar de usar um EPI, vou fazer uma atividade com solda, é opcional eu usar ou não a máscara de solda? É obrigatório. A PFF2, às vezes que vocês utilizam lá, a máscara, né, o mangote, o avental de raspa, perneira, protetor aditivo, se tiver ruído, a luva de raspa ou de vaqueta que vocês utilizam, tudo isso, gente, é obrigatório. Muita gente pensa que está fazendo favor para a empresa quando se fala de EPI. Não estou falando que vocês não utilizam, tá? É apenas exemplo que a gente faz. Ainda mais na empresa que vocês vão trabalhar, tem uma exigência muito grande. Então, se você não obedecer os procedimentos, o que acontece? Se pegar você descumprindo o procedimento, o que acontece lá? Cai na regra de ouro da empresa, certo? Você não pode trabalhar lá mais. E isso é por quê? É porque a empresa é ruim? Não, ela não quer acidente. Ela não quer que você se machuque. É basicamente isso, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, preservar a saúde. Vocês vão fazer atividade a quente. Vocês têm que fazer os exames clínicos e complementares, certo? Alguns exames para verificar, o médico verificar ali se está tudo ok para vocês fazerem esse tipo de atividade. Proteção do meio ambiente, prevenir acidentes também, né? Então, ao campo de aplicação, são vários locais que abrange essa norma. No caso de vocês aí, né, qual que é o ramo de atividade? Qual o ramo de atividade suas? Manutenção de vagões, por exemplo. Pode ser usado na construção civil? Pode. Na indústria de automóveis? Pode. É aplicável em qualquer lugar, quando se fala aí da NR34. Aqui, ó, fala a definição do trabalho a quente, ó. Considera esse trabalho a quente as atividades que podem gerar fontes de ignição, como aquecimento, centelha ou chama. É uma definição, né? Por exemplo, soldagem, processo de união de fusão, goivagem, remoção de material para arco elétrico e ar comprimido, esmerilhamento, corte, separação, outras atividades. Fala para mim as atividades principais que vocês fazem lá, de trabalho a quente. Solda, corte. Solda, corte. Lixamento. Aham. Basicamente é isso, né? Muito bem. Aí aqui, ó, na soldagem, por exemplo, risco de choque, gás, a máquina de solda, ela, né, tem energia, você tem que ter a questão até do aterramento, tem um procedimento de como é que você vai aterrar a máquina de solda, por exemplo. Gases, certo? Vai gerar gases, explosão, principalmente em ambiente confinado. Então, a partir do momento que eu entrei dentro do espaço confinado, eu vou começar a soldar o corte, fazer corte lá dentro. Eu vou gerar uma atmosfera ali dentro, diferente. O que eu tenho que fazer quando eu vou entrar no espaço confinado, antes de entrar? Fazer medição de gás. Muito bem, fazer medição de gás. Eu tenho que ter o procedimento de espaço confinado. Tem um aparelho lá, o multigases, né, que faz a medição para verificar a quantidade de oxigênio que eu tenho, volume de oxigênio, volume de gases explosivos, tóxicos, certo? Então, ele vai me dar a diretriz. Só que a partir do momento que eu verifiquei, por exemplo, o ambiente lá não tem gás tóxico, não tem gás inflamável, o oxigênio está lá 20,9, certo? Está pronto para usar. Eu entro naquele ambiente, começo a soldar, cortar, vai mudar aquela atmosfera. E eu tenho que fazer o monitoramento. Por isso tem que ter o supervisor de entrada, o vigia de espaço confinado. Qualquer situação que mude ali dentro daquele ambiente, eu tenho que informar e retirar as pessoas imediatamente, ok? Então, radiação, falta de EPI. Então, tudo isso, gente, a gente tem com relação à atividade de soldagem. Aqui a gente tem exemplo, né? Óculos, bandana, jaqueta, máscara, luvas, avental de couro, né? A calça o sapato de couro, né? Que são os equipamentos de proteção individual que a gente vai utilizar. Aqui mostra, por exemplo, o histórico da NR34, né? Ela 2003 a 2010, retornada do setor naval, né? Publicada na NR34 2011, 2012, 2017, aí foi muitas atualizações, né?
Principalmente conteúdo programático trabalho quente. Hoje tem um conteúdo que a gente segue para atividade de trabalho quente, alteração do título, novas atualizações também que teve na evolução da NR34. Então, relação com outras NRs. Nós temos aí hoje 38 normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A NR34, um dos itens que ela trata é trabalho quente. Só que aqui vocês vão perceber, ó, que ela tem uma interação com as outras NR. NR6, por exemplo, fala do equipamento de proteção individual, interage com a NR34. NR35, trabalho em altura. Perguntei para vocês aqui, já fizeram atividade a quente em altura ao mesmo tempo? Alguns aqui já fizeram. É 2 riscos críticos, certo? Espaço confinado, que é mais comum ainda. Vai fazer uma atividade, um corte, uma solda dentro de um tanque, por exemplo, dentro de um silo. É um ambiente confinado. NR18, construção civil, muito comum. NR12, máquinas, proteção de máquinas e equipamentos, e por aí vai. Então ela interage com todas essas normas aí, ok? Aqui cita um pouquinho das normas que eu acabei de falar, tá? Por exemplo, a NR6, fala dos equipamentos de proteção individual. Ó, aqui a Ayane, que montou essa apresentação, ó, ela detalhou bem, ó, os EPIs, ó, avental de raspa, luva de raspa, a máscara de solda, a máscara PFF2, são equipamentos de proteção individual comuns utilizados na atividade com solda, certo? Só que toda empresa ela vai fazer o levantamento de EPI versus função, para cada função qual EPI que vai usar. E aí tem que estar definido ali para vocês qual EPI que vai fornecer, mas não vai fugir disso aqui. Bota, perneira de raspa, são equipamentos de proteção individual que incomodam para fazer atividade, principalmente período mais quente e tudo mais, mas é justamente para proteger. Atividade de caldeiraria, você chega lá, o pessoal está igual um robô, nem vê quem está ali dentro, todo protegido mesmo. Por quê? Proteger de centelha, de faísca, esse material de raspa aqui é anti-chama, certo? Então, se for projetado ali no avental, por exemplo, uma centelha, não vai pegar fogo. Tudo isso é levado em consideração com relação aos equipamentos de proteção individual. Aí tem a definição, a empresa vai adquirir só o EPI aprovado, tem um certificado de aprovação, exigir o uso, orientar, o trabalhador tem que usar, responsabilizar pela guarda e conservação, principalmente EPI. São EPIs aí pesados, para você guardar, local para guardar, a empresa tem que deixar um local para guardar, avental, botina, a perneira de raspa, a luva, tem que guardar aquilo ali de forma com que no outro dia, quando você for trabalhar, ele esteja em perfeito estado de conservação, tá? Então aí tem a questão do certificado de aprovação que eu acabei de falar. Aqui tem a definição dos riscos de trabalho a quente, A gente falou da soldagem, goivagem, esparelhamento, corte. Quais os principais riscos, gente, que tem quando você está fazendo atividade a quente? Na opinião de vocês? Queimadura, choque elétrico. Queimadura, choque elétrico. O que mais? Explosão também, Explosão, se estiver no ambiente confinado. O que mais? Incêndio. O incêndio, que é comum se tiver material inflamável ou combustível próximo. Então, incêndio, explosão, queimadura, fumos metálicos também. Vai gerar o fumo metálico ali, por isso tem que ter a proteção respiratória, tá? Radiação ionizante, durante a soldagem, podendo afetar os olhos e a pele, por isso tem que ter a proteção. A solda, por exemplo, é radiação aí não ionizante, que eu tenho que ter uma proteção para não ter problema na minha retina, certo? Aqui nós temos os EPIs para cabeça, olhos e face, capacete, touca de soldador, capuz de proteção, a proteção para os olhos, óculos de proteção com filtro, óculos de ampla visão, para a face, máscara de solda, máscaras faciais, máscaras com filtros. Então, é importante entender que quando a gente está fazendo essa atividade, a gente está muito próximo ao risco, certo? Eu estou com uma máquina de solda, ou até o próprio oxiacetileno, que o risco ainda é maior, que tem a chama ali, eu estou muito exposto ao risco ali. Por isso que eu tenho que estar protegido. O ideal seria o quê? Quando se pensa a gente falar de hierarquia de controle, você vai falar de hierarquia de controle? Você sabe o que é hierarquia de controle? Hierarquia de controle é quando, por exemplo, eu identifico um risco e, geralmente, a gente tem a cultura aqui no Brasil
de quando tem um risco, a gente já colocar o EPI no funcionário, em quem está exposto ao risco. Só que o EPI ele é a última barreira, ele é o menos eficaz. Então, por exemplo, numa atividade de solda, o que eu penso? Eu tenho um risco de queimadura, um risco de explosão, um risco de fumos metálicos. Eu tenho que tentar fazer o quê? Eliminar aquele risco. Então, o ideal seria que não tenha um colaborador fazendo aquela atividade. Seria uma máquina. Hoje tem locais que é a máquina que faz isso. Eu não tenho exposição de ninguém àquele risco. Certo? Ah, não tem como eu eliminar o risco. Tem como eu substituir aquela atividade? Ah, não tem como. Tem como eu implementar ali medidas de neutralização, de engenharia, por exemplo, medidas de proteção, de isolamento. Ah, não, tem como implementar medidas de engenharia, de separação, medidas administrativas, para depois chegar no equipamento de proteção individual. O EPI ele é a última barreira. Por isso que hoje, cada vez mais, quando se fala de atividade de risco, as empresas estão adotando a automatização. Você tem robôs ali fazendo atividade, aí você vai acabar com a mão de obra? Negativo. Talvez você vai acabar com a mão de obra operacional, mas vai ter mais mão de obra técnica. Você vai precisar de mais técnico, mecânico, eletricista, mais manutenção. Às vezes a pessoa, em vez de ficar, por exemplo, soldando ali, vai ter uma sala de operação onde ela vai controlar essas máquinas. Então, o objetivo é tirar o colaborador da exposição. Mas enquanto não tira, a gente tem que pensar na proteção individual. E não é usar o EPI somente para, em inglês, ver, né? O EPI é para você se proteger mesmo. Máscara, por exemplo. Você está usando a máscara, a PFF2, que é muito usada na atividade de solda, por exemplo, certo? Para fumos metálicos. Então, se eu estou sentindo o cheiro de fumo ali, ela não está vedando. Eu não posso sentir o cheiro, ela tem um filtro justamente para filtrar as impurezas ali e chegar somente ali o oxigênio para a gente. Tá? Então, às vezes o cara está trabalhando com solda, você olha a máscara dele, ela está uma imundície só. Toda suja, por isso que ela é descartável, né? Você usa ela um dia, no outro dia tem que colocar outra. Por isso que a importância de, por exemplo, eu tenho barba, eu não posso trabalhar com atividade de solda, porque eu tenho que estar com o rosto, principalmente essa parte aqui, ó, para colocar a máscara, para vedar. Os pelos aqui da barba, aqui, ó, ele impede a vedação, e aí vai entrar, né, ali o material que eu não quero, ok? Aí a gente tem alguns exemplos de EPIs, né? Luva de raspa, luva de aramida, luva de couro com revestimento, os mangotes para proteção dos braços, os de raspa aluminizado, aventais de raspa, jaqueta de soldador, vestimenta aluminizada, né? Então tem a máscara aqui de solda, por exemplo, alguns exemplos de EPIs, bota de segurança com biqueira, né? Calçado com isolamento térmico, a proteção auditiva, né? Você tem um protetor auricular e um de concha, respirador para partículas, respirador para gases e vapores. Então, são exemplos de equipamento de proteção individual. Aqui nós temos as medidas de controle e prevenção. Por que é importante essa questão das medidas aí de controle e prevenção? Primeiro, quando vocês vão realizar a atividade lá dentro da empresa, vocês têm que preencher algum documento? Qual documento que é? Análise de risco, checklist, PT. Para que serve esse documento, gente? Para prevenir o risco e o possível risco aqui. Análise. Quando você fala análise de risco, eu estou analisando. Eu estou fazendo o quê? Um planejamento da minha atividade. E às vezes a gente pensa que é apenas para cumprir um protocolo. Não é. Não é. É para me identificar ali o que eu vou fazer. Primeiro, quando eu vou fazer tem um monte de nome, né? Tem análise de risco, tem a análise preliminar de risco, tem permissão de trabalho, mas o objetivo é o quê? São 3 etapas basicamente. Primeira etapa, o que eu vou fazer? A descrição. Eu vou fazer a descrição da atividade. Então vamos lá, fala uma atividade que vocês fazem, fala a descrição de uma atividade aí, simples, que vocês fazem dentro da empresa. Troca de componente. Troca de componente, beleza. Troca de componente é o título. Qual que é o passo a passo para mim trocar esse componente? Primeiro, eu vou ter que mobilizar os materiais que eu vou usar. Aonde que eu vou trocar esse componente? Qual o local? Certo? Como é que eu vou realizar essa troca?
E eu vou colocando isso, gente, por etapas, passo a passo. Então vamos supor que eu vou trocar um componente num local de 7 metros de altura, por exemplo. Eu vou ter que pisar de uma escada, um andaime, eu vou ter que ter um acesso, aquele local já não tem um acesso, uma passarela com escada, por exemplo. Certo? Quais materiais que eu vou precisar? Eu vou precisar de máquina de solda, eu vou precisar de maçarico, de oxacetileno, né, os cilindros. Aonde que vai ficar posicionado esses cilindros? Qual que é o comprimento da mangueira? Vai ficar embaixo, o negócio lá em cima. Tudo isso tem que estar detalhado. Eu esqueço o risco, eu tiro o risco fora e foco no passo a passo da atividade. Passo a passo. Até eu começo com a mobilização. O que é mobilização? Quais materiais que eu vou usar? E depois a desmobilização. Vou colocar os materiais no lugar. E tenho início, meio e fim. O início é a mobilização, o meio é a execução da atividade e o fim é a desmobilização. No meio eu vou ter uma série de situações que eu vou ter que analisar. De como que eu vou executar aquela atividade. Beleza. Então eu defini passo a passo a minha atividade. Quais os riscos que eu tenho em cada etapa eu tenho que colocar? Qual o risco que tem na hora que eu estou mobilizando os materiais? Tem risco de queda do mesmo nível? Tem risco de corte, pegar algum material e cortar as mãos, por exemplo? Eu tenho que colocar isso tudo. Na hora que eu estou executando a atividade a quente, estou subindo em altura para fazer a atividade a quente, eu vou ter risco de queda, eu vou ter risco de queimadura, eu vou ter risco de incêndio, de explosão, talvez. Risco de vapores. Eu tenho que colocar. Então, por exemplo, para risco de queda de altura, qual a medida de controle que eu uso? Quais as medidas de controle que eu vou usar? Aí já é o terceiro passo. Primeiro, passo a passo da atividade, descrição. Segundo, identificar os riscos que eu tenho. Terceiro, quais as medidas de controle que eu tenho. Então, se eu estou subindo em altura e fazendo corte a quente, no local atividade de altura, qual o risco que eu tenho de queda, por exemplo, né? E de queimadura, por exemplo. Vamos dar esses dois exemplos. Para o risco de queda, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ter uma escada ali, né, ancorada, um andaime, que for. Como é que está essa estrutura? Eu vou ter que ter o cinto de segurança, certo? Eu vou ter que ter o talabarte, o cinto. Eu vou ter que ter o treinamento do colaborador. Os exames médicos do colaborador tem que estar em dia. Eu vou ter que, por exemplo, aferir a pressão daquele colaborador para subir. Isso tudo é medida de controle, entre outras que pode ter. Para queimadura, medida de controle, por exemplo, as mangueiras do oxacetileno estão em bom estado, checklist do equipamento. Eu já vi acidente de mangueira, ela romper, né, e ter chicoteamento, por exemplo, da mangueira ali. Por exemplo, a caneta, o bico lá do maçarico lá, por exemplo, tem a válvula de retrocesso, chama, não tem? Você tem que fazer a verificação disso lá. Então, isso tudo, gente, são medidas de controle. Queimadura, eu estou usando avental de raspa, eu estou usando mangote, eu estou usando a luva de raspa, a perneira. Tudo são medidas de controle. Então, eu tenho que ter as medidas de controle preventivas e as mitigatórias. Então, preventivo é tudo que eu vou usar para evitar o acidente. Então, por exemplo, a manutenção da caneta, do maçarico, por exemplo, é preventivo. Se ela tiver, né, está em bom estado, eu fiz a verificação, a condição do equipamento. O EPI sempre vai ser mitigatório. O EPI vai evitar o acidente? Ele vai neutralizar, vai minimizar. O EPI nunca vai ser preventivo, ele sempre vai ser mitigatório. Por isso que a gente fala que ele é o quê? A última barreira. Por isso que a gente dá o destaque para a questão da hierarquia de controle. De controle, entendeu? Então isso aí, pessoal, é fundamental, porque a gente tem que entender que quais medidas de controle, por exemplo, que vocês utilizam? Quais medidas de controle que vocês utilizam, por exemplo, na empresa? Quando está fazendo uma atividade a quente, que vocês podem destacar para a gente aqui? As principais. Usar os isopores. Hein? Usar os isopor escuro. O que mais? Análise de risco é uma medida de controle também, que você falou.
Muito bem. Então, aqui, ó. Análise de risco. Identificação prévia dos riscos de atividade. Autorização formal. Verificação das condições de segurança. Né? Treinamento. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Treinamento é uma medida de controle. Se eu tenho um colaborador que conhece os riscos, que recebeu o treinamento, igual a gente está batendo um papo aqui agora, qual que é o objetivo? Vocês entenderem os procedimentos, entenderem como fazer as atividades e aplicar, principalmente. Tá? Não é simplesmente vir aqui fazer o treinamento e receber o certificado, não. É fazer o treinamento, é entender, discutir e fazer aquilo, fazer parte da consciência de vocês. Quanto mais consciência a gente tem, mais treinamento a gente recebe, mais a gente discute, mais constância a gente vai ter para fazer as atividades de forma correta. É repetição, tá? É mudança de cultura. Então, questão de sinalização. É importante a sinalização na atividade a quente? O isolamento, precisa de isolar a atividade a quente? Ou pode fazer em qualquer lugar? Depende. Depende de quê? Do cenário. Cenário? Fala para mim. Você tem que fazer isolação da área com bioma. Iolação da área com bioma. Por quê? Para evitar que aquelas pessoas que estão passando ao redor olhem para o clarão da sola. Certo. Além do clarão, o que mais? Projeção de faísca. Isolamento, às vezes você vai fazer, quando você está dentro de uma oficina, geralmente ela já está projetada, já tem o isolamento para as pessoas ali, só pessoas da área entrarem, certo? E quando você está numa área que não foi projetada, uma área que não é rotineira de fazer atividade, tem que verificar as condições, principalmente de quê? De material. Tem líquido inflamável próximo? Tem material combustível próximo? Isolar a área para as pessoas não entrarem naquele local. Isso tudo aí é fundamental, ok? Equipamento de combate a incêndio. Extintor, tem que estar com o extintor próximo lá ou não precisa? Tem que ter um extintor de incêndio. Você sabe utilizar extintor de incêndio? Todo mundo aqui já usou? A gente vai ver isso hoje também. Como é que usa o extintor? Uma situação fundamental. Se começar a pegar fogo lá, como é que você vai apagar o princípio de incêndio? O extintor é para princípio de incêndio, tá? Tem que saber. O lacre, a trava de segurança, o pino, como é que direciona, é a coisa mais boba do mundo, mas a gente tem que saber como utilizar. Beleza? E aqui nós temos os principais princípios gerais de segurança, né? Aquilo que eu falei, vocês lembram da hierarquia de controle? Ó, eliminação, substituição, controle de engenharia, controle administrativo e EPI. Hierarquia de controle, o EPI, ó, menos eficaz. Ó, eliminação, ó, 100%. Imagina, eu tenho uma atividade a quente. A primeira pergunta que eu faço, tem como eu fazer esse serviço sem ser a quente? É a primeira pergunta que eu faço. Se tem como eu fazer de outra forma, eu não faço atividade a quente. Principalmente se for em locais onde não foi projetado para aquela atividade. Geralmente, se eu estou numa caldeiraria, numa oficina, vai chegar materiais ali para me fazer. Mas imagina dentro de uma empresa, que material inflamável, às vezes, tem como eu fazer aquela atividade ali sem ser a quente? A primeira pergunta, eu estou agindo aqui, ó, eliminação. Ah, tem. Não, eu já elimino, não faço. Ah, substituição. Substituir. Em vez de usar aquele processo, eu uso o outro. Controle de engenharia. Medidas de proteção, de isolamento. Por exemplo, quando se fala de medidas de proteção coletiva, biombos ali, por exemplo, a medida de engenharia. Considerar a medida de engenharia, proteção. Um controle. A gente não pode confundir EPC com EPI. Então, se eu estou fazendo atividade a quente aqui dentro, e aqui é tudo isolado, tudo fechado, é um controle de engenharia. Às vezes eu adotei para fazer atividade aqui, ó. Só vai ter exposição quem está aqui dentro. Certo? É lógico que nós temos que ter outros controles aqui, de controle de material, né, particulado, tóxico, material inflamável que vai gerar atividade, tem que ter um sistema de exaustão, que é também um controle de engenharia, sistema de exaustão. Controles administrativos, o que é isso? Procedimentos, análise de risco, revezamento, medição e o equipamento de proteção individual.
O que vem na mente da gente? Cultura nossa. Ah, tem que pôr EPI e pronto. Né? Tudo que se fala de segurança no Brasil, EPI, pronto. Só que a gente está mudando isso, né? Vem mudando aí no decorrer dos anos essa questão. E aqui tem o dispositivo de proteção, né? Tipo de proteção, barreira, ele falou do biombo, proteções móveis, né? Principalmente, né? Uma barreira móvel. Aqui fala um pouco de dispositivos de segurança, fala um pouco da questão da NR12, né? Por exemplo, dispositivo para trabalhar quente, sensores de temperatura e sistema de supressão de incêndio. Então, por exemplo, eu tenho uma atividade a quente em um local ali já definido, eu posso ter, por exemplo, um sistema ali automático de combate a incêndio naquele local, tá? É um exemplo. Então, máquinas para trabalhar quente, o dispositivo deve ser resistente a altas temperaturas. Por quê? Vai ter uma temperatura alta ali. Se o dispositivo ele não resistir, você vai ter uma perda ali e pode começar até um princípio de incêndio. Então, aqui fala mais uma vez da questão dos princípios fundamentais da hierarquia de controle, né? Os principais perigos em máquinas para trabalho quente incluem queimaduras, incêndio, inalação de fumo e radiação neonizante. A gente já falou disso. Por exemplo, máquinas de soldagem, solda elétrica, MIG-MAG, TIG-TAG, TIG, vocês fazem isso lá? MIG-MAG, sim. MIG-MAG, oxiacetilênica também, né? Equipamento de corte, plasma, você citou plasma, né? Oxicortes, brilhadeira, rebarbadoras, são exemplos, né? Fornos industriais, outros equipamentos, né? Maçarico, equipamento de brasagem, tem a máquina também de tratamento térmico. E aqui a gente tem, por exemplo, riscos específicos e medidas de proteção. Se eu tenho um risco, eu tenho que ter uma medida de proteção, de controle. Então, por exemplo, queimadura, proteção térmica, EPI específico, distanciamento seguro. A medida de controle. Incêndio, eu vou fazer o quê? Isolamento da área, remoção de materiais combustíveis, extintores. Uma das principais questões que a gente tem que tomar cuidado é essa questão dos materiais combustíveis que pode ter próximo, principalmente do local que vocês não conhecem. Você está dentro da oficina, por exemplo, que você trabalha todo dia, ok, você sabe que não vai ter material combustível ali, não deve ter e não vai ter, certo? E o local que você não conhece? Tem que fazer uma vistoria antes, fazer análise de risco, verificar o que tem, comunicar o responsável da área. Às vezes tem material lá, vai fazer quando vocês retirarem esses materiais aí, que eu preciso desse isolamento, desse raio de isolamento para fazer atividade segura, tá? Aqui nós temos exemplo de atividade a quente, né? Procedimento de emergência, acionamento de alarme, choque elétrico, por exemplo. Quando eu tenho um incêndio, a gente falou do controle preventivo, que é tudo que eu faço para evitar que o acidente aconteça. Preventivo, tá? E quando eu falo de mitigatório, aconteceu a emergência e eu tenho que ter procedimento também. Porque muitas empresas adotam só o preventivo. Não, já tem tudo aqui, não vai acontecer o acidente. Mas o acidente pode acontecer, mesmo com os controles. Pode ser uma decisão errada da pessoa que ela tomou ali, às vezes, mesmo tendo controles. E eu tenho que ter aqui algo para quê? Mitigar. E quando eu falo de mitigação, eu falo de plano de emergência. É fundamental. Então, por exemplo, incêndios. Primeiro passo, eu tenho que conhecer o plano de emergência da empresa onde eu trabalho. Qual que é o plano? Qual o alarme? Como que aciona o alarme? É uma botoeira? Eu vou ligar para algum local? Eu tenho que conhecer. Cada empresa tem um procedimento. Então, por exemplo, acionar o alarme. Por exemplo, vocês que trabalham com trabalho quente, tem que saber usar o extintor. Começou o princípio de incêndio ali, você mesmo tem que ter um extintor próximo ali, na atividade, tem que ter, e você vai utilizar ele. Você vai controlar ali na hora, tá? Se não conseguir controlar, sai da área, evacuar a área, tirar as pessoas, acionar a brigada de emergência do local. Choque elétrico, tomou choque, por exemplo, desligar a fonte de energia antes de socorrer a vítima, nunca tocar na pessoa que tomou um choque elétrico, por exemplo, você pode tomar uma descarga também. Vazamento de gases, vazamento, evacuar a área, acionar a equipe especializada, não ligar equipamento elétrico. Você está no local confinado com gás, você vai usar o celular, por exemplo, vai ligar uma lâmpada, por exemplo, não pode acontecer isso, tá? E aqui fala, né, questão de primeiros socorros, resfriar com água quente, né, com água corrente, por 10 a 15 minutos, não aplicar pomada, creme,
né? Por exemplo, inalação de fumos, tirar a pessoa do local. Às vezes a pessoa inalou fumo ali, o pessoal está atendendo ela no local que ela acabou. Tira a pessoa dali, tira todo mundo que está ali naquele local. Beleza? E aqui a gente tem uns tipos de acidente de trabalho quente. Olha aqui para vocês verem, ó. Quase 50% queimadura. Aí tem, depois vem incêndio, tá vendo? Inalação de fumos, lesões oculares, por isso que é importante a proteção dos olhos, e choque elétrico. Aterramento das máquinas, por exemplo, solda. Tem que tomar cuidado. E às vezes máquina de solda, checklist, gente, de máquina de solda, de equipamento oxacetileno, tem que fazer. Vocês fazem, né, um checklist para verificar tudo. Caneta, válvula de retrocesso, a máquina de solda tem um aterramento. E às vezes fio começa a desencapar ali da máquina. Tem que tomar cuidado, porque geralmente é uma atividade agressiva, a atividade que vocês fazem, os locais que vocês vão. E com o tempo, aquele material ele vai desgastando. Então, eu tenho que verificar as condições do equipamento que eu vou usar. É igual o carro. Você vai viajar, você não vai fazer revisão? Qualquer máquina de equipamento que vocês estiverem trabalhando, que tem fonte de energia, eu tenho que verificar, ué. Tá? Aqui, fala um pouco de trabalho em altura também, né? Os princípios da NR35. O que é uma atividade em altura, gente? Acima de 2 metros. Ou que tenha risco de queda. É 1,5 metro, tem risco de queda. A norma fala 2 metros. Tem empresas que adotam 1,80 m, 1,5 m. Mas eu posso adotar, eu posso ser mais exigente que a norma. Mas eu não posso ser menos exigente. Ah, eu vou adotar 2,5 metros aqui, igual você falou. Não pode. Né? Você achou que era 2,5 metros. Mas por isso que é importante. Agora você não esquece mais. Você não esquece que é 2 metros. Ou que tenha risco de queda. Se é 0,5 metro tem risco de queda, eu vou ter que adotar o procedimento de altura. Tá? Então, a NR35 aí é muito importante. Não é o nosso objetivo aqui hoje. Tá? Só que a gente tem o risco, às vezes, de trabalhar quente e altura, que eu falei, né? Então, a queda potencializada pelo meio de equipamentos pesados e redução da mobilidade devido aos EPIs. Então, às vezes você está ali com material, mangueira, com, por exemplo, o bico do maçarico, a máquina de solda, você vai estar fazendo atividade de altura. Isso tudo potencializa o risco, tá? Então, por exemplo, incêndio, né? Presente de material combustível, queimadura, respiratório, visual, a gente já falou muito disso, tá? Aí fala aqui, ó, distribuição de acidentes em trabalho em altura com trabalho a quente. Então, por exemplo, ó, quedas, né? Quedas aí tá bem equilibrado com incêndio, explosão, tem queimadura, respiratório, visual, elétrico. Então, são estatísticas que nós temos aí. Aí tem os EPIs para trabalho em altura, tá? Então é importante entender. Isso aqui é só um contexto dentro do treinamento de NR34, trabalho a quente. Para subir em altura, vocês têm que receber um treinamento de trabalho em altura específico. Teórico e prático também, ok? Então, cinto, andaime, escada, né? Acessórios, igual mostra aqui os acessórios para trabalho em altura, capacete, trava-queda, né? O talabarte, o cinto tipo paraquedista, certo? Então tem que estar recebendo treinamento específico. Aqui a gente fala a questão do trabalho a quente, né? Engloba atividades de soldagem, goivagem, desmerilhamento, a gente já falou isso no início. O que são trabalho a quente, né? Nós falamos também qualquer trabalho que gera solda, faísca ou calor, é importante. Né? Então, por exemplo, principais riscos. Lê para mim aqui que está escrito aqui, ó. Principais riscos. Incêndio e explosões. O que está escrito aqui? Certo. A queimadura, contato com superfície quente, metal fundido, um respingo de solda. Certo? Inalação de fumos e gases tóxicos. Libera fumo metálico, gases durante o processo. Danos oculares. Exposição à radiação ultravioleta e infravermelha durante a soldagem. Choques elétricos. Tem atividade que envolve solda elétrica devido a instalações inadequadas. Ruído, o uso de máquina e equipamento que geram ruído. Vocês estão vendo que tem os principais riscos aqui, que é o que vocês vivenciam no dia a dia, e que tem que ter controle para todos eles? É simples assim. Profissionais vocês já são. O mais difícil, eu não sei, por exemplo, usar uma máquina de solda.
Eu não sei usar o oxacetileno. Eu sei as medidas de segurança, mas não sei. Você tem que controlar ali, né, o volume que você vai abrir de oxigênio, de acetileno. Você tem que saber ali a dureza do equipamento, do metal que você vai cortar, certo? A solda, como é que você vai fazer? Então vocês são profissionais. E são profissionais aí que é difícil de achar no mercado profissionais que trabalham com isso, que tem essa especialização. São técnicos, né? Profissionais técnicos. Então, quando se fala da parte de segurança, eu acho que é o mais fácil. O difícil é você saber a parte técnica. A parte de segurança é mais fácil. Qualquer pessoa que receber um treinamento de segurança aqui, ela vai lá e vai usar o EPI, vai saber o que tem que preencher. Então, agora é a parte técnica, que é o mais difícil. Então, a partir do momento que você é um profissional que tem a capacidade técnica e tem o comportamento seguro, tem a cultura de segurança, você é um profissional mais valorizado. Às vezes o cara é muito bom tecnicamente, mas na parte de segurança ele deixa a desejar. Entendeu? Então, por isso que é fundamental. Outra coisa, gente, que é importante. Vocês vão fazer atividade, vocês ficam aí na empresa 8, 9 horas por dia, às vezes até mais, faz hora extra. Então, às vezes o que atrapalha a atividade operacional é a pressa. A pessoa querer fazer rápido. A pessoa vai fazer atividade, às vezes não preenche o documento, não vê como é que vai fazer, não faz um planejamento. Sendo que ela vai ficar, por exemplo, de 7 às 17 dentro da empresa, não vai mudar nada na vida dela fazer atividade correndo. E quando você faz um planejamento da atividade, análise de risco, por exemplo, você ganha em produtividade e em qualidade do serviço. Porque você está checando como é que você vai fazer a atividade. Teve uma vez que eu estava numa empresa, eu trabalho com segurança desde 2003. Então eu comecei trabalhando numa empresa de fundição em Belo Horizonte. Fornecia, fazia o bloco de cabeçote e ela usinava também. Então a gente via muita atividade, né, relacionada a quente, tinha forno, tinha tudo lá. E depois eu trabalhei um tempo na mineração, na indústria automotiva também. Quando eu trabalhei dentro da mineração, eu fui acompanhar uma atividade para falar da análise de risco. O meu objetivo é esse. O rapaz ele ia fazer uma atividade de mais ou menos uns 8 metros de altura. Então ele tinha que colocar a escada para acessar, para fazer a manutenção numa peneira. Tá? E aí estava bloqueado, tudo certinho. E esse rapaz toda hora ele subia e descia nesse local da escada para pegar material. Pega a mangueira, sobe com o maçarico, por exemplo, né? A ponta do maçarico lá. Vai lá e busca a caixa de ferramenta, vai lá e busca não sei o que, não sei o que. Ou seja, se ele planeja a atividade, ele ia subir e descer, mais nada. Ele não ia subir e descer toda hora. Quais materiais que eu tenho que levar lá para cima? Beleza, vai pôr uma rodana, vai pôr alguma coisa para subir? Então sobe os materiais primeiro, mobiliza, separa, organiza o seu trabalho. O que você vai precisar? Quais os tipos de eletrodo que você vai usar? Quais os EPIs ali que você tem que ter para trabalhar? Dependendo da atividade, você precisa de um tipo de EPI, ou tem hora que está fazendo outra que não vai precisar, por exemplo. O que eu tenho que levar? Um EPI tal eu não levei, por exemplo. Então, o planejamento, a análise de risco, a gente vai planejar a atividade. E aí você vai fazer a atividade com menos tempo, com mais qualidade e o principal, de forma segura. É simples assim. É igual quando você vai viajar. Você vai daqui para Belo Horizonte, por exemplo. O horário que você vai sair influencia. A manutenção do carro, aonde você vai parar, se você vai ter que almoçar ou não. O horário que o trânsito está mais intenso, na chegada em Belo Horizonte, por exemplo. Vocês conseguiram perceber? O trabalho é a mesma coisa. Então o planejamento ele é fundamental. Tá? Então, a permissão de trabalho, né, é obrigatório, cada empresa tem o seu procedimento. A inspeção prévia, verificar a área para garantir que seja livre de materiais combustíveis e contaminantes, isso é mandatório. Observador de segurança, presença obrigatória de um observador treinado, tem que ter uma pessoa observando a atividade. Tá? Equipamento de combate a incêndio, tem que ter um extintor próximo ali no local que você está fazendo a atividade a quente. Certo? No local, na área que vocês estão fazendo. Os EPIs e a ventilação, principalmente em ambiente confinado. Estou trabalhando, por exemplo, uma linha de trem lá, por exemplo, não é aberta, então não tem necessidade. Agora eu vou fazer num ambiente confinado,
eu tenho que ter todo esse monitoramento aqui e sistema de exaustão, um responsável técnico para estar vendo como é que vai fazer essa exaustão, ok? Ó, aqui a gente tem medidas de proteção de visão geral, tá? De ordem geral, aplicável a todas as atividades, tá? Inspeção preliminar, proteção contra incêndio, requisitos de segurança básico. Algumas específicas, ó, aplicáveis a trabalho em áreas não previamente destinadas a esse fim. Por exemplo, caldeiraria é para o fim de solda e corte. A linha de produção de algum local, não. Então, não é rotineiro. Controle de fumos e contaminantes. É específico. O que é específico? Se for no local fechado, eu tenho que controlar. Se for no local aberto, não tem necessidade. Concorda comigo? Equipamento de proteção individual, permissão de trabalho na área de risco. Então, dentro da inspeção preliminar, eu tenho que ter um local limpo e seguro, tá? Ausência de atividades incompatíveis. Por exemplo, atividade incompatível com trabalho a quente. Atividade que vai ter, por exemplo, material combustível, material inflamável próximo. Tem que ser verificado isso antes. O trabalhador capacitado, treinado, é o que vocês estão fazendo. Às vezes tem alguém da equipe que não foi treinado. Esse cara não pode estar fazendo atividade, não. Tá? De forma nenhuma. E aqui nós temos as medidas de ordem geral. Inspeção preliminar, local de trabalho limpo, área somente liberada após constatação da ausência de atividade incompatível. Tudo isso são situações importantes. Aqui umas medidas específicas, por exemplo, controle de fumos e contaminantes, ó. Providenciar a ventilação adequada, exaustor, equipamento de proteção respiratória, são medidas específicas que a gente faz no ambiente lá. Então, espaço confinado, por exemplo, comecei a fazer solda, oxacetileno ali, vai gerar fumos ali dentro. E eu tenho que monitorar, eu tenho que colocar um sistema de exaustão para retirar os contaminantes e deixar o oxigênio lá dentro. Ok? Quando eu fico muito tempo exposto a fumo metálico, pode causar doenças respiratórias graves na pessoa. Por isso que eu tenho que controlar a atmosfera e também eu tenho que a proteção individual, máscara respiratória. Beleza? Então aqui a gente tem aqui as eficácias, ó, tá vendo? Os EPI, sistema de filtragem, exaustores, ventilação natural. Ó, aqui nós temos a questão da permissão de trabalho. Então, por exemplo, quando se fala do treinamento de trabalho a quente é 8 horas de treinamento, tá? Carga inicial. A reciclagem é mínima de 4 horas. Então, todo ano, fez o primeiro, tem que fazer anualmente uma reciclagem de 4 horas. O conteúdo tem dentro da NR34 e o profissional habilitado. Por exemplo, eu sou engenheiro de segurança e técnico de segurança. Eu posso aplicar o treinamento, tem proficiência. A Yane aqui também, ela vai poder aplicar o treinamento, ela está recebendo a proficiência. Tá? Então aqui tem o anexo da permissão de trabalho, a PET. O que é PET? Permissão de trabalhos especiais. Atividade a quente é um trabalho especial. Tá? Então, por exemplo, a permissão de trabalho é um documento obrigatório. Para autorizar aquele trabalho a quente, tem que ter assinatura das pessoas que vão realizar e dos responsáveis. Responsável da área, supervisor, técnico de segurança do trabalho da empresa. 3 vias, tá? A empresa já fornece para vocês lá 3 vias lá da permissão para vocês fazerem atividade. Tem que verificar isso. Validade, eu não posso, por exemplo, primeiro turno, vamos supor que eu tenho turnos lá de manutenção. Fez lá para um turno, eu não posso usar a mesma permissão para o outro, tem que abrir outra permissão, ok? E tem que ser equipe, chefia e profissional de segurança tem que assinar, beleza? O que é permissão de trabalho? É um documento que permite a realização de atividades, tá? Qual que é o objetivo? Vai garantir que o trabalhador atue de forma segura, ciente dos riscos, devidamente treinado e protegido. Eu tenho que ter ciência, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. A permissão é para isso. Eu falei no início a permissão, né? Basicamente 3 passos. Descrição das atividades por etapas, os riscos que eu tenho em cada etapa e as medidas de controle. Preventivo e mitigatório. O que é preventivo? Controle preventivo é para quê? E o mitigatório? Para que é? Amenizar. Tudo bem.
E aí tem todo o conteúdo, né, relacionado, né, à importância da PT. Antes do trabalho, né, análise do ambiente, identificação de perigos, análise de risco detalhada, coleta de assinatura. Durante o trabalho, isolamento da área, seguir rigorosamente procedimentos, comunicação imediata, após o trabalho, inspeção completa da área, retirada de materiais e ferramentas e devolução. Gente, após o trabalho também é muito importante. Não deixar foco nenhum, principalmente em áreas que vocês não conhecem. Já teve, a gente tem relatos de acidentes aí de trabalho quente, de pessoas aí que deixaram materiais ali com resquícios aí de incêndio, de foco de fogo, e começou um incêndio no local. Depois que o pessoal foi embora. Então, por isso tem que ter atenção quanto a isso. Então, eu vou reduzir os acidentes, vou ter um ambiente mais seguro, maior conscientização sobre os riscos. Aqui fala das normas, né, que a gente já citou também, né, que exigem permissão de trabalho, por exemplo. Quais normas que exigem? 35, trabalho em altura, trabalho a quente, espaço confinado, NR10, entre outras normas aí que tem esses riscos críticos no ambiente de trabalho. Aqui tem os tipos de permissão, né, de trabalho: altura, a quente, eletricidade, inflamáveis, né? Implicações de não emissão da PT. Então, por exemplo, quando é inviável, né, impossibilidade de comprovar que a empresa se preocupa com o controle, restrição de acesso, dificulta e restringir o acesso de pessoas, monitoramento deficiente, dificulta o monitoramento de situações e aumenta a probabilidade de acidentes. Então, quando eu não faço a permissão, eu posso ser penalizado pelo Ministério do Trabalho. Então, a permissão ela é obrigatória, tá? Então, tem, quais as consequências, por exemplo? Primeiro, que é o pior, acidente. Se eu não tenho um planejamento da atividade, se eu não sei quais controles que eu vou fazer, quais os riscos que eu tenho, eu vou ter o risco, né, de acidente acontecer. A probabilidade aumenta. Multas, que eu acabei de falar. Interrupção. Chegar algum fiscal da própria empresa, interromper sua atividade, parar sua atividade, tirar você da empresa, ser proibido de trabalhar dentro da empresa. Responsabilização e danos à sua imagem. Hoje, o profissional que é ruim de segurança, você pode ser o melhor que for, que ele vai causar o quê? Dano à imagem. Eu não gosto de fazer segurança não. O cara não liga para a vida dele. Se eu faço uma atividade crítica, que pode, né, levar a uma fatalidade, dependendo do que eu fazer de errado, e eu não cumpro os requisitos, eu não ligo para a minha vida. Eu não estou nem aí. Tá? Então, a PR Observador, né, um documento obrigatório, elaborado por equipe técnica, todo mundo tem que assinar, né? Observador trabalha quente, é uma pessoa que vai observar, né, vai fazer as observações, vai ficar durante toda a atividade e ele tem autoridade para interromper aquela atividade. É como se fosse o vigia lá de espaço confinado, é observador trabalha quente. E a questão de proteção contra incêndio, que é muito importante. Então, o fogo, quando ele acontece, o princípio tem um incêndio e o princípio de incêndio. O princípio de incêndio é o início, é onde que eu tenho que controlar. A partir do momento que o fogo se propaga e vira incêndio sem controle, dificilmente eu vou controlar. O extintor de incêndio, por exemplo, é para princípio. Quando eu vi que fugiu do controle, eu tenho que sair, tirar as pessoas, acionar o corpo de bombeiro, tirar todo mundo daquele local. Se tiver algum material, combustível que nem tem segurança para tirar, eu posso, mas principalmente questão do isolamento da área, retirar as pessoas de lá. Então, algumas práticas aqui, né? Proteção física adequada, né? Sistema de combate a incêndio, inspeção final. Você tem que receber um treinamento de como usar o extintor, de como prevenir. Por isso a questão da prevenção, gente, de tirar os materiais combustíveis inflamáveis, é o que vai fazer o sucesso da atividade. Então, designar um observador, realizar a PR, sempre que ocorrer mudanças de condições ambientais, tem que paralisar as atividades, direito de recusa. Já ouviu falar de direito de recusa? Direito de recusa, você pode recusar de fazer a atividade, mesmo que o chefe seu manda fazer. É um direito que você tem, se tiver, né, entendendo que tem um risco ali a sua integridade física. Beleza? Os fumos metálicos, né? É importante limpar os produtos, né, que tem ali na operação, renovar o ar, principalmente com o ambiente confinado. Sempre que ocorrer mudança nas condições ambientais, eu acabei de falar, né, os fumos metálicos gerados em trabalho a quente podem conter partículas de metais como zinco,
cobre, manganês e cromo, tá? Que quando inalados pode causar, ó, o que causa na saúde da gente, ó? Febre dos sumos metálicos, irritação das vias respiratórias, problemas pulmonares crônicos, intoxicação específicas dependendo do metal. Então, a ventilação adequada e o uso do EPI são fundamentais para prevenir doenças ocupacionais relacionadas a fumos e também contaminantes. Perfeito? E aqui nós temos, né, utilização de gás, né, no trabalho a quente que utilizam gás, deve ser adotadas medidas específicas. Por exemplo, gases adequados. Utilizar somente gases adequados à aplicação de acordo com as informações do fabricante. Quais gases que vocês utilizam com o oxacetileno? Acetileno, CO2 e argônio. Argônio, muito bem. Eles são gases aí que podem ser utilizados. Mas como é um produto químico, tem que ter o que? FISP. Você sabe o que é FISP? Ficha de informação de segurança de produto químico. Todo produto químico tem a FISP. Se você pegar lá o acetileno, ele tem, o argônio ele tem, o oxigênio ele vai ter, todos vão ter. Tá? Então é fundamental pegar a FISP, ler, olhar. Geralmente dentro da caldeiraria ali vai ter o resumo da FISP. O que tem na FISP? Tem o fabricante que é obrigado a fornecer. Tem como é que é a composição daquele produto, quais os riscos que ele tem, se inalado o que você faz, princípio de incêndio, qual é o extintor que você usa, como é que é os primeiros socorros daquele produto, o que você tem que fazer com a pessoa. Então é importante vocês conhecerem o produto que vocês utilizam, vocês têm que conhecer dele, a composição, né? É importante isso aí, né? Os reguladores de pressão, você não regula lá a pressão do oxigênio, dos gases, os manômetros tem que estar em bom estado. Eu posso usar graxa ali para conectar aquilo ali, não? Por quê? O que acontece? O que acontece, não sei, né? Posso gerar uma explosão, né? Nas conexões ali, se eu passar graxa, por exemplo, não posso. Falando da graxa. Justamente. Ela é incompatível com o oxigênio. Tá? Dispositivo anti-retrocesso, né? No caso de oxacetileno, deve ser utilizado dispositivo contra retrocesso, chama nas alimentações da mangueira do maçarico. Tem nas duas extremidades, né? O retrocesso chama. Para que ele serve? Para não engolir fogo. Certo? Por isso que a válvula de retrocesso chama. Inspeção, né? Que é importante. Cuidados com o cilindro de gás. Qual a posição que eu transporto o cilindro de gás? Posso transportar o acetileno, por exemplo, na posição horizontal? Nessa posição aqui, ó. Por quê? Explosão. Então aqui, ó. Manter fixado distante chama e fonte de calor. Transportar na posição vertical com o quê? Capacete rosqueado para proteger ali, né, os acessórios. Circuito elétrico. Não permitir que se torne parte do circuito elétrico. Quando inoperante, manter válvula fechada e com protetor de válvulas. Proibições. Proibida a instalação de adaptadores entre cilindro e regulador de pressão. Proibida a instalação de cilindro de gás em ambientes confinados. Certo? Equipamentos elétricos. Aterramento. Os equipamentos elétricos e seus acessórios devem ser aterrados a um ponto seguro de aterramento. Qual equipamento vocês aterram? Como é que é o aterramento? Geralmente, quando você vai soldar o vagão, você pega o terra e conecta. Você já tem um dispositivo pronto lá para você aterrar, né? Por isso que verificar como é que está o estado desse aterramento, né? Se está em boas condições, né? O dispositivo. Cabos elétricos, deve ser cabos com bitola adequada. Terminais de saída devem ser mantidos em bom estado. Conexões elétricas também. Então, a inspeção visual, gente, é fundamental. Mas fazer o checklist mesmo. Tá? É o tempo que você está ganhando. O pessoal acha que está perdendo tempo na hora que está fazendo inspeção. Não vai perder tempo, não. Você está ganhando. Por quê? Você vai evitar, por exemplo, às vezes o equipamento às vezes não está bom para você usar. Você vai pegar outro, vai mandar para manutenção, aquele que não está bom. Aí você começa a atividade, né? Ele dá problema, você tem que ir lá, voltar e trocar. Então você não ganha nem só na segurança, você ganha também em produtividade, tá? Não deixar material elétrico próximo à umidade, realizar manutenção preventiva. Quando não estiver usando, desligar para evitar superaquecimento, economizar energia também. Dica de segurança: antes de iniciar qualquer trabalho a quente com equipamentos elétricos,
Verificar se todos os cabos e conexões estão em perfeito estado e se o aterramento está adequado. Nunca improvise conexões elétricas, ok? Então aqui algumas medidas específicas, tá? Então a PR é controle necessário, definir o raio de abrangência, sinalizar e isolar a área, avaliar a necessidade de vigilância. Quando definido na PR, deve permanecer no local, no caso o observador, tá? Processo de implementação. Inspeção do local antes do início da atividade. Registro na PT, proteção de aberturas e vigilância contínua. Aqui nós temos os EPIs, nós já falamos, máscara de solda, capacete, óculos, avental de raspa, luvas. O EPI, basicamente, vocês têm alguma dúvida dos EPIs que vocês têm que usar? É de praxe tá utilizando todos, né? Aqui, ó, radiação, né? Máscara de solda com filtro adequado, óculos de segurança, roupa de manga longa, luva de raspa, respirador com filtro. Então nós temos aí todos os EPIs necessários. Temos aqui também as responsabilidades do empregador, da empresa. Tem que designar um responsável pela implementação, que vai cuidar da norma. Garantir as medidas de proteção, medidas de controle, tá, gente? Biombos, aterramento das máquinas, equipamentos, os EPIs que vocês vão usar. A empresa tem que fornecer tudo, né? Interromper os trabalhos, tem que ter uma pessoa que vai verificar, geralmente é um técnico de segurança, ou o próprio supervisor, o líder, o próprio colaborador pode fazer esse papel de interromper as atividades, quando não tiver no padrão. Análise de risco, né? A gente falou muito de análise de risco. Então, o planejamento, ele é fundamental, gente. Documento é para planejar. Isso aqui, ó, não é papel para encher a linguiça, não. Isso aqui é para a gente escrever o de fato que vai fazer e para você saber o que está fazendo. Isso é um documento. Quando acontece algum tipo de acidente, algum tipo de problema, isso aqui que vai dar a diretriz. O que foi feito? Primeira coisa que eles olham, né? A primeira coisa, tem documentação? Fez análise de risco? Já viu quando acontece um BO? Tem análise de risco? Tem permissão de trabalho? Primeira coisa. Às vezes um colaborador aqui não está na análise de risco. Então, capacitação, treinamento que vocês estão fazendo aqui. Capacitado. Além da capacitação, eu colocaria aqui a saúde ocupacional, os exames, prevenção de incêndio. Como é que está a área isolada? Tem os equipamentos de combate a incêndio. Uso dos EPIs também é fundamental. Então, pontos chaves, né? A aplicação rigorosa das medidas de proteção é fundamental para garantir a segurança do trabalho a quente e prevenir acidentes que podem resultar em danos graves à saúde do trabalhador e o patrimônio e até mesmo fatalidades. Então, pontos chave, gente, que vocês têm que lembrar. Inspeção preliminar, sempre conhecer o local antes de fazer a atividade. Junto com isso, documentação, análise de risco, permissão de trabalho, EPIs adequados, quais EPIs que vocês vão usar, proteção contra incêndio, extintores de incêndio nos locais, documentação e treinamento. São 4 pontos aí fundamentais para a segurança do trabalho a quente, responsabilidade de todos para a proteção da vida. Então, resumindo, é importante vocês terem consciência de que vai fazer, das atividades, ter o planejamento, saber os EPIs que vai usar, né? E principalmente as decisões que vocês vão tomar quando está fazendo a atividade. Por quê? Vocês são profissionais, sabem fazer de fato a atividade. Só que às vezes as decisões que a gente toma, não só por questões no ambiente de trabalho, mas questões particulares, pode trazer problemas no ambiente de trabalho. Então é importante vocês entenderem que vocês têm que tomar o quê? As decisões seguras, sempre. E para a gente tomar as decisões seguras, o que a gente tem que fazer? Sair do piloto automático. Para mim, sair do piloto automático é 3 passos. O primeiro dele, pausar, parar, antes de tomar a decisão. Aquele clique mental que antes de você tomar a decisão, você pausa e vem para o modo inconsciente. Vai processar. O que é processar? Você vai pensar como é que vai fazer aquela atividade, o que você precisa, para depois você prosseguir e fazer a atividade de forma segura. Ok? Então, por enquanto, esse é o recado nosso. Muito obrigado até aqui. Beleza? Show de bola.